Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai explorar um pouco mais sobre métodos, onde nós vamos aprender a como invocar o método a partir de outras classes. Só que antes disso, a gente vai saber o porquê a gente necessita muitas vezes invocar métodos a partir de outras classes. Então vou estar criando aqui um pacote com o nome métodos. Vou criar aqui uma classe com o nome exemplos01 com o método main. Vou pedir para que ele gere o método main. Vou aumentar aqui o zoom. Pronto, imagina a seguinte situação. Eu vou declarar aqui um método que público, estático, ele retorna um double. Esse método ele vai calcular, como a gente já tem feito esse tipo de exemplo, né? Uma área de um retângulo. E aí, como parâmetro, a gente vai passar para ele a base e a altura. Ambos esses dois parâmetros são double, né? A altura e a base. Vou estar abrindo e fechando aqui o bloco desse método. Opa, faltou o A aqui. Então ele já fala aqui que tenho que retornar, como eu coloquei que ele retorna um double, né? Ele já diz aqui que eu tenho que usar o return no final. Então beleza, para calcular a área do retângulo, eu vou criar aqui uma variável interna, local, né? Que vai receber o resultado desse cálculo. Vou chamar isso aqui de resultado, recebe, base vezes altura, né? Esse é o cálculo da área do retângulo. E melhor, vou chamar, ao invés de resultado, vou chamar essa variável de área. E vou retornar essa variável área, que contém o resultado do cálculo da base vezes altura. Vale reforçar aqui que nesse caso aqui, seria desnecessário criar essa variável área. Eu poderia usar o cálculo já no return, como eu venho fazendo nas aulas anteriores. Mas eu vou deixar assim mesmo para que vocês percebam que eu posso criar variáveis locais aqui dentro desse método como qualquer outro método. Dentro do método main a gente não cria variáveis locais, então aqui eu posso criar quantas variáveis eu necessitar também. Pronto, ele já assumiu o erro aqui que eu coloquei o return. Meu método calcular a área do retângulo está pronto para ser invocado, né? E para fazer o que ele tem que fazer. E aqui no método main eu vou invocá-lo, né? Eu vou criar outra variável aqui com o nome resultado. Poderia ser o nome área também, até porque essa variável aqui que eu declarei no método calcular, ela é uma variável local. Então não dá conflito com as variáveis que eu crio aqui. O que você cria dentro de um método de variáveis, né, não é visto, não é reconhecido no outro método. Então, se eu for usar essa variável área aqui e invocar o método calcular área do retângulo passando, por exemplo, valor 10 e aqui valor 5, vocês vão ver que aqui não dá erro, porque está certinho, eu estou invocando o método normal, só que o erro está na variável área, que ele diz que não reconhece. Ó. Não é possível encontrar ou resolver essa variável área, né? Ele não está encontrando essa variável área. Aí você pode se perguntar, mas eu não criei ela aqui? Não, mas ali é outro método. É uma variável local desse método aqui. No outro não é reconhecido, então logo a gente teria que declarar também aqui dentro do método main. A não ser, pessoal, que a gente declare essa variável como uma variável global. Aí sim daria para usá-la em qualquer método. Por exemplo, o que seria uma variável global? Uma variável que você utiliza fora do método. Então poderia declarar a variável área aqui, e aí sim eu posso utilizar ela tanto aqui como aqui também. Ou faltou dizer que ela é estática, né? Só que eu acho que isso foge um pouco aqui da lógica, né? Então eu não achei interessante, não achei legal usar dessa forma. Poderia utilizar, acho que não teria problema. Só que logo você pensa, né? Se eu estou jogando o resultado aqui na variável área e ela é global, então já posso usar ela aqui no print, não preciso estar invocando o método, entendeu? Então nesse contexto aqui, eu acho mais interessante não declarar como global, já que eu estou utilizando esse tipo de exemplo. Mais uma vez, reforçando, perceba que global é uma variável que você declara fora dos métodos. Veja que eu estou declarando aqui, não estou declarando dentro do main e não estou declarando dentro do método calcular. Estou declarando apenas dentro da classe, na raiz da classe, né? Então toda variável que você declara na raiz da classe, dentro do bloco da classe, ela é vista, ela é reconhecida em qualquer outro método. Então vou apagar aqui novamente, vou declarar o double aqui e aqui também, né? Aí eu estou criando duas variáveis distintas, não tem nada a ver uma com a outra, que são variáveis locais. Pronto, e aqui eu vou imprimir o resultado da área, né? Então área, 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 né? Então é isso.
assim como nas aulas anteriores, não tem muito mistério aqui, né? Eu estou invocando o método calcular área do retângulo, passando para ele os valores 10 e 5. Esses valores 10 e 5 vai cair aqui, né? Nos respectivos parâmetros ou variáveis. A gente pode chamar parâmetro de variável também porque é uma variável, né, no fim das contas. E aí eu já posso utilizar os valores contidos nesses parâmetros em qualquer situação dentro desse método. Nesse caso, eu utilizei eles para calcular a base vezes a altura, e aí descobrir a área e retornar a área para onde esse método foi invocado, que no caso retornou para cá, né? Então, o retorno caiu dentro dessa variável área e eu utilizei essa variável área, o resultado contido nela, para ser impresso na tela. Então, nada de diferente até agora em relação às aulas anteriores. Mas veja só o seguinte, veja só o problema. Ó. Eu precisei utilizar esse método calcular área do retângulo na classe exemplo 01, beleza? Poderia ser outro nome, poderia ser classe, sei lá, aluno, cadastrar aluno, excluir aluno, qualquer outro nome de classe. Eu vou criar aqui mais uma classe para que vocês percebam e consigam enxergar o seguinte problema. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Deixa eu criar aqui a classe exemplo 02, com o método main também. Pronto, criei aqui a classe exemplo 02. E vamos supor que nessa classe exemplo 02 eu também preciso calcular a área do retângulo. Quando a gente está construindo um sistema completo, né, de cadastro e tal, de controle de alguma coisa, um sistema completo, então a gente precisa criar várias classes e a gente vai entender melhor isso sobre criar várias classes mais na frente, quando a gente entrar com o conceito de orientação a objetos. Mas eu já adianto o seguinte exemplo. Por exemplo, um sistema completo ele vai ter várias classes. Uma classe para aluno, por exemplo, sistema de biblioteca ou de controle de notas de uma turma. Então vou ter o que aí? Vou ter o aluno, vou ter uma classe aluno, vou ter uma classe professor, vou ter uma classe turma. Então para cada entidade do meu sistema que eu precise cadastrar, que eu precise controlar, eu vou ter uma classe separada para que eu consiga organizar melhor o código. Então, dessa forma, fica bem mais organizado o código quando a gente divide em classes, e cada uma tem o seu papel específico. E aí, como eu divido as classes, como eu separo cada classe, pode acontecer de eu precisar da mesma funcionalidade que eu já utilizei em uma outra classe. Por exemplo, nessa classe exemplo 02, eu posso precisar mais uma vez calcular a área do retângulo, assim como eu precisei lá no exemplo 01. Então, quem não tem um conhecimento de reaproveitamento do método a partir de outra classe, o que é que iria fazer aqui? Iria repetir tudo aquilo. Por exemplo, iria aqui declarar mais uma vez, né? Public, static, né? Double, calcular, poderia até chamar de outro nome, calcular retângulo. E aí criar os mesmos parâmetros, porque necessita da mesma coisa, né? Da base, e aí precisa também da altura. Ou seja, eu vou aproveitar aqui e vou copiar tudo que já está pronto. E o programador ele faz, se ele não tem o conhecimento, ele iria fazer isso também, ele ia copiar. Veja, não tem muito trabalho fazer isso, né? Porque já está pronto o método, não tem nem o que pensar, é só copiar, colar. Aparentemente parece muito tranquilo esse tipo de situação, né? Onde você reaproveita o que já fez. E aqui ele só passa valores diferentes, 5, sei lá, 15, e aí vai funcionar do mesmo jeito, veja. E aí vamos supor que ele crie uma outra classe, exemplo 03, ou cadastrar notas, por exemplo, precise calcular a área do retângulo. Não tem nada a ver, né? Uma classe calcular notas, precisar calcular a área do retângulo, mas tudo bem, é só um exemplo. E aí ele vai ter que repetir novamente o método calcular a área do retângulo, vai ter que fazer novamente. Esse método aqui é simples, ele só tem duas linhas e poderia até ter uma linha só, né? Mas imagina aí um método que você tem aí cerca de 200 linhas, 100 linhas de código. Então repetir isso seria prejudicial tanto para o desempenho, como para o programador e como tanto para a equipe de programação também. Se precisar fazer uma manutenção nesse código, por exemplo, a turma decide que não vai ser, para calcular a base vezes a altura, é claro que não existe isso aqui, pessoal, é só um exemplo, tá? Ele precisa diminuir aqui 5. Então, ó, mudou a regra da empresa, agora o método para calcular a área do retângulo agora mudou a regra, agora tem que diminuir 5. Então o que é que vai acontecer? Ele vai sair em cada método que ele fez fazendo esse ajuste. Então vai lá na outra classe e também faz o mesmo ajuste. Então imagine que ele fez isso em, sei lá, 10 classes. Ele vai ter que sair nas 10 classes alterando e modificando o que é necessário modificar.
Então, para a equipe, isso vai gerar aí um esforço, né? E vai que acontece que ele esquece de alterar em uma determinada classe. E acontece. Pode acontecer, né? De esquecer alguma classe que não poderia acontecer. Então, quais os problemas que a gente consegue enxergar aí? A gente pode prejudicar o desempenho do nosso sistema, porque a gente está aumentando a quantidade de código no nosso sistema de forma desnecessária, né? Sem necessidade. A gente está gerando um esforço por parte do programador, porque ele está repetindo o método, aquele mesmo método toda vez, apesar, mesmo ele copiando e colando, né? O código ele não fica tão legível assim, vai ficar de difícil entendimento uma vez que você está repetindo muito código, você não está enxugando o código. Outro problema seria, e esse eu acho que é o principal problema, que é a da manutenção no código. Então, se você precisar alterar alguma coisa no método, você vai ter que sair em todas as classes que você utiliza esse método e fazendo esse ajuste. Esse acho que é o fator principal aí de risco, né, em relação ao seu sistema. Então, dito isso, pessoal, enxergando essa problemática toda, né, da repetição do código, e o objetivo principal do método, ele foi criado para que você consiga enxugar o código e para que você consiga reutilizar o mesmo código. O que a gente está fazendo aqui, não está acontecendo isso. A gente na classe exemplo 01, a gente está repetindo o mesmo código da classe exemplo 02, o mesmo método. Então, como é que a gente faz para que esse tipo de coisa não aconteça? A gente poderia fazer o seguinte, ó. Esse método da classe exemplo 01, ele é público. O que isso significa? Que ele pode ser invocado, ele pode ser utilizado a partir de uma outra classe, porque ele é público. Ele está disponível para qualquer classe. Se não tivesse disponível, aqui estaria private, ou privado, protegido. Isso é um conceito de orientação a objetos que eu só vou abordar com vocês na aula de orientação a objetos, mas já posso adiantar um pouquinho aqui. Então, se ele é público, eu posso, e eu precisei dele na classe exemplo 02, eu posso muito bem, vou apagar aqui, tá certo? Não preciso repetir. E aqui, ó, ele já deu um erro, né, que não existe calculadora do retângulo nessa classe, mas eu posso, deixa eu apagar aqui, usar a classe exemplo 01 e digitar ponto, veja que eu estou na classe exemplo 02, né? Então, eu acesso a classe exemplo 01, digito ponto, e aí eu consigo acessar o método calcular do retângulo. Veja que ele aparece aqui, ó, para mim. A ferramenta, ela me mostra que eu posso acessar esse método. Já se lá tivesse private, vou colocar aqui private, lembrando que se você altera, é bom salvar, para que quando você vá na outra classe, isso reflita também na outra classe. Ó, veja que ele não aparece mais, porque está privado lá na classe exemplo 01. Então vou lá na classe exemplo 01 novamente, vou deixar public. Eu não vou salvar agora para ver se aparece aqui. Apareceu. Mas muitas vezes no NetBeans mesmo você tem que salvar. Então vou dar Enter aqui, passar os valores, 10 e 5. E se eu for testar isso aqui, pronto, veja que deu certo. Deu 45, né? Porque ele está diminuindo 5 lá, né? 10 vezes 5 dá 50, mas como lá ele está diminuindo 5, então deu 45. Então veja, eu não precisei repetir o mesmo método, eu reutilizei o método que já existe na classe exemplo 01, apenas chamando a classe exemplo 01, acessando ela e invocando o método público que ela tem. Então, percebam que é muito simples fazer isso. Só que aí, pessoal, para ficar mais organizado ainda, é mais interessante que a gente faça o seguinte, cria uma classe que essa classe contenha todos aqueles métodos que dizem respeito a ela. Por exemplo, a gente poderia criar uma classe matemática, e aí nessa classe matemática vai ter todos os métodos relacionados à matemática. E assim fica muito mais organizado até para procurar o método que você precisa, né? Então a gente poderia fazer assim, por exemplo, eu crio uma classe aqui, eu estou ilustrando aqui esse exemplo, deixa eu aumentar o zoom aqui. Então veja que aqui eu tenho uma classe matemática útil, eu chamei ela de matemática útil, de utilidades, que aí ela vai possuir todos os meus métodos relativos a cálculos matemáticos. Por exemplo, calcular a área do retângulo, que é a que a gente está acabando de fazer, e verificar se é ímpar, tá vendo? Is ímpar, ou seja, é ímpar. E aí retornaria aqui um boolean, um true ou false, se for ímpar ou não, o número que eu estou passando para esse método. E eu poderia ter vários métodos dentro dessa classe relacionados à matemática. No Java, nas bibliotecas do Java, já existe uma classe math de matemática. Eu posso até mostrar aqui para vocês. Ó. A classe math, ó, veja quantos métodos ela tem. Ó.
Tem o método ABS, vamos ver aqui, ó, o método cosseno, método para verificar qual o maior número ou o máximo, passando dois parâmetros, qual o valor mínimo se eu passar dois parâmetros. Então tem vários métodos aqui relacionados à matemática, já padrão das bibliotecas do Java. Para calcular a potência, poll, para o método random, que é para sortear números aleatórios. O método, esse é bastante usado, o sqrt, para calcular raiz quadrada. Você passa um número para esse método, vou colocar aqui para vocês verem. Passa um número para esse método, por exemplo, 10, e ele vai descobrir a raiz quadrada desse número. Eu posso usar isso dentro de um print, por exemplo, aqui, ou jogar numa variável, se eu quiser também, o resultado disso. Ele vai retornar a raiz quadrada desse número que eu passei. Então veja, o próprio Java, as próprias bibliotecas é semelhante ao que a gente acabou de fazer aqui. É do mesmo jeito, a gente criou uma classe exemplo01, criou um método lá nela, e eu consegui invocar o método dessa outra classe. A mesma coisa é aqui. Eu estou na classe exemplo02 e consegui acessar a classe math das bibliotecas e invocar o método sqrt, que calcula a raiz quadrada. Do mesmo jeito é com a classe scanner, né? Com a própria classe system, que a gente usa o print, é da mesma forma, pessoal. E aí a gente começa a entender o porquê, né? Todo esse código aqui, system.println, passando valores, porque aquele scanner a gente usa, né, a variável e chama o nestInt, nestFloat. Então a gente agora entende que esses métodos estão dentro daquelas classes. Eu já tinha mostrado isso para vocês, mas quando a gente cria a nossa própria classe para acessar um método que a gente mesmo fez, fica bem mais claro, né? Então vou desfazer aqui. Então é isso, eu centralizei os métodos que eu achei que deveria centralizar, por exemplo, calcular retângulo e verificar se é par, ou se é ímpar, né? E veja que aqui eu tenho duas classes, ó, exemplo01 e exemplo02. Aqui no exemplo01 eu invoquei o método calcular retângulo a partir da classe matemática útil. Então veja ó, que isso aqui ó, ele está acessando esse método aqui da classe matemática útil. E aí o método matemática útil retorna para mim o valor que cai na variável resultado. E eu não precisei criar o método aqui na classe exemplo01. Eu reutilizei o método que já existe na classe matemática útil. Da mesma forma aqui na classe exemplo02, é uma outra classe, né? Eu chamei novamente o método calcular do retângulo da classe matemática útil. Então eu invoquei novamente, eu reutilizei, não precisei criar de novo o método calcular retângulo. E aí esse método retornou o resultado para cá. Da mesma forma, aqui eu precisei do método isImpar para verificar se 10 é ímpar. Então eu reaproveitei também da classe matemática útil, ó, esse método aqui. Ele já existe aqui, então não precisei criar ele novamente na classe exemplo02. E aí ele retornou um valor verdadeiro ou falso para cá, né? Para a variável. Então vamos fazer esse esquema agora. E assim eu acho bem melhor assim, porque se eu deixar esse método calcular retângulo criado aqui, e aí o isImpar criado aqui, na hora da manutenção nesse código, na hora de outra pessoa entender o meu código, vai ficar complicado. Então é mais interessante você centralizar esses métodos que são comuns, que são relacionados a alguma coisa. Por exemplo, esses métodos são de matemática, cálculos matemáticos. Então eu criei uma classe matemática para organizar melhor esses métodos. E aí, onde eu precisar, aqui ou aqui, basta invocá-los. Beleza? Então vamos organizar isso no código. Então vou criar aqui uma classe matemática. Eu poderia até dar até aquele mesmo nome math, não tem problema, porque se eu criar o nome math aqui, vai estar no meu pacote, no meu projeto. O math das bibliotecas está em outro pacote, em outro projeto. Então não tem problema, não dá conflito. Então, matemática útil, né? Úteis, gerar o... Não precisa gerar o método main, porque essa classe ela só vai conter os métodos, ela não vai ser executada. Ela só vai conter os métodos, e aí a execução vai ser na classe exemplo01 e exemplo02. Então não precisa criar o método main na classe matemática útil. E aí eu vou copiar lá que já existe, né, na classe, vou recortar, melhor dizendo, que não vai estar mais aqui, já deu um erro aqui, né? E vou colar na classe matemática útil. Pronto, é só isso, não? Eu deixei aqui público, estático. Estático a gente vai entender melhor agora daqui a pouquinho sobre isso. Vou tirar esse -5, que esse foi um exemplo que eu dei, né? E é isso, tá pronto. E agora eu vou na classe exemplo01, e agora não, como ele não está mais aqui, eu vou ter que chamar ele da classe matemática. Matemática útil, ponto, calcular é retângulo, é isso mesmo. Pronto, resolvido. Aí veja como ficou bem mais enxuto a minha classe exemplo01. Eu deleguei a responsabilidade para a classe matemática útil.
Ou seja, eu não criei um método aqui que não diz respeito a essa classe, mas eu pedi para que uma outra classe fizesse isso para mim, para essa classe exemplo 01. Então perceba que agora métodos começa a ter mais sentido, assim, mais um real objetivo, uma real necessidade. A necessidade de reaproveitamento de código, né? Então, com a mesma coisa, eu vou fazer na classe exemplo 02, que não vai ser mais invocada da classe exemplo 01, vai ser da classe matemática, vai ser invocada agora da classe matemática úteis. Pronto, é isso aí. Então veja que a classe exemplo 01 ficou bem mais enxuta e a classe exemplo 02 também ficou bem mais enxuta. E a classe matemática útil, o papel dela é apenas conter os métodos. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que isso aqui é um dos exemplos possíveis, tá certo? Então, não significa que vai ser sempre dessa forma, né? Aqui é só um exemplo. Mas eu quero que vocês entendam que é possível você criar métodos em uma classe, organizar métodos em uma classe específica e a partir dela você pode reaproveitar tudo que ela tem a partir de outras classes, sem precisar estar repetindo o código, entendeu? Então é isso que eu quero que vocês entendam. E aí, para acrescentar ainda mais, vamos supor que é só uma suposição, só um exemplo, pessoal. Vamos supor que na classe exemplo 02 eu precise descobrir se um número é ímpar ou não, né? E aí eu vou fazer o código aqui. Então, por exemplo, eu tenho um valor aqui inteiro, sei lá, chamado de valor aqui, recebe 10. Eu quero verificar se esse valor é ímpar ou não. Então vou verificar aqui, né, se valor mod 2, né? Que aqui esse operador, ele vai dividir o valor por 2 e o resultado disso vai ser o resto da divisão. Não é o resultado da divisão, é o resto da divisão. Se esse resto for igual a zero, então o resultado vai ser par, né? Se não, o resultado vai ser ímpar. Tá certo? Beleza? Então, veja que é um código simples e que eu precisei fazer aqui tranquilo. Aí vamos supor que em outro momento eu precisei também fazer na classe exemplo 01 essa mesma situação. Ou até na própria classe exemplo 02 eu precisei repetir essa mesma verificação. E aí o programador, diante disso, ou até com a experiência que ele tem, ele consegue antecipar que esse tipo de algoritmo aqui seria interessante ele criar um método. Por quê? Ele percebe que em algum outro momento lá na frente ele vai precisar novamente desse mesmo algoritmo aqui. Aí ele tem a ideia de fazer o quê? Criar um método lá na classe que ele está organizando, né? Matemática útil. Então eu posso criar aqui um método estático, público. Ele vai retornar um string, né? Que diz se é par ou ímpar. Aqui no exemplo eu tinha colocado como boolean, cadê aqui? Tinha colocado como boolean, mas aqui eu vou mudar. Colocar como string, que retorna um string, uma palavra mesmo. Se é par ou ímpar. Então eu vou chamar ele de verificar par, e aí eu tenho que passar o valor, né? Int vai ser inteiro, poderia ser double também, mas vou colocar o parâmetro como inteiro. Então precisa de um parâmetro, esse método ele vai precisar do valor para poder verificar, né? E aí o que é que ele vai fazer? Justamente o que está aqui. Eu vou recortar aqui e colar aqui. Esse aqui eu já tiro, né? Não precisa. E aqui, em vez de imprimir aqui, ele vai retornar, na verdade. Então, posso usar o... Aí veja só, eu não posso fazer assim, ó, return. Ó, veja que ele ainda não aceita. Se eu usar o return aqui também, aparentemente era para funcionar. Então, ó, ele aceitou. Então, usando o return no 2, ele aceitou. Mas eu poderia também usar uma variável do tipo string com o nome, sei lá, resultado. E por enquanto o resultado seria vazio. E aí eu digo, ó, resultado recebe par ou resultado vai receber ímpar. E aí ao final eu retorno resultado. Poderia ser assim também. Deu um pouquinho mais de linha, né, fazendo isso, mas é possível fazer assim também, um return só no final, sem ficar repetindo o return aqui. Então você cria uma variável que vai receber par se cair nesse if, se não cair, ele recebe ímpar e aí retorna esse resultado para quem invocou. Então eu criei aqui o método na classe matemática útil, eu vou lá na classe exemplo 02 e agora eu posso utilizar esse método. Então eu vou criar aqui uma variável string com nome resultado, vou solicitar a classe matemática útil, que ela contém o método que eu preciso, que é verificar se um valor é par ou ímpar, né? E uma vez que ele retornou, se é par ou ímpar, vai cair nessa variável resultado e aí a gente imprime esse resultado para o usuário. Então assim fica bem mais fácil. Então eu quero
Eu fiz esse exemplo para que vocês percebam que a necessidade de criar um método ou não, ela é vista no momento que você está desenvolvendo ali o código, né? Ou até na documentação do próprio projeto já está explícito ali que vai necessitar criar aquele método. Pronto, para finalizar aqui, eu vou destacar o uso desse static aqui, desse estático. O que significa isso, né? A gente vai ver a gente vai ver mais detalhes sobre ele agora. Se eu retirar esse estático daqui, ó, vocês vão perceber que já deu erro. Por exemplo, lá na classe exemplo 01, já deu um erro aqui, ó. Cannot make a static referência, ou seja, não é possível fazer uma referência estática ao método calcular área do retângulo. Então veja, para que eu consiga utilizar um método, invocar um método diretamente assim, simples assim, né? Veja que está bem simples, né? A gente coloca o nome da classe e já chama, já invoca o método. Para que a gente consiga fazer dessa forma, o método ele tem que ser estático. Se ele não for estático, a gente não consegue fazer dessa forma. Então, qual é a forma que a gente faz quando o método não é estático? A forma é você criar um objeto daquela classe e aí, através desse objeto, você invoca um método. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, criar uma variável, vou chamar dessa variável de, sei lá, math, e aqui eu crio um novo objeto, como a gente faz com a classe scanner, né? Do mesmo jeito. Então, pessoal, a gente aprende o que com isso? De que qualquer classe, qualquer outra classe, a gente pode criar um objeto dela. Sobre o que é um objeto, com mais detalhes, a gente vai ver na aula de orientação a objetos, que vai ser a próxima aula. Mas, por enquanto, a gente vai entender mais superficial aqui, ó. O comando new, ele cria um novo objeto na memória dessa classe com tudo que ela tem e cria um espaço na memória para ela, com todos os métodos, todas as variáveis que ela tem. A classe matemática útil não tem nenhuma variável, só tem um método, só tem dois métodos, né? O que é o calcular a área do retângulo e verificar par ou ímpar, tudo bem. Então, quando ele cria isso na memória, eu estou passando esse objeto que foi criado na memória para essa variável aqui. Então, a partir desse momento, tudo que eu for fazer com essa variável é a mesma coisa de estar fazendo com a classe. Então, basta eu vir aqui, ó, ao invés de eu chamar diretamente da classe, já que esse método calcular retângulo não é estático, eu tenho que chamar ele a partir de um objeto. Então, eu venho aqui, ó, e aí dá certo. Então, a gente aprende o que com isso? Que métodos não estáticos, eles só são chamados a partir de um objeto e não a partir diretamente da classe como a gente vinha fazendo aqui. É tanto, ó, que se a gente, deixa eu apagar aqui rapidinho, é tanto, ó, que se a gente colocar aqui matemática útil, digitar o ponto, só aparece o método verificar par ímpar, porque ele é estático. Que dessa forma aqui, diretamente, chamando diretamente da classe, só os métodos estáticos que aparecem aqui, que é possível chamar. Já quando eu digito o objeto que eu criei math, digito ponto, e aí veja, ó, que já muda os métodos. E já aparece aqui o método calcular área retângulo, porque ele não é estático, e aí a partir do objeto ele aparece. Já o outro, que é verificar se é par ou ímpar, como ele não é de objeto, ele é estático, ele não aparece aqui, tá certo? Então, o porquê de criar métodos estáticos ou não, qual o porquê, qual a razão disso, a gente vai entender melhor em orientação a objetos. Mas vocês já aprendem a como utilizá-los aqui. Então é isso. Métodos não estáticos, como eu coloquei aqui o calcular retângulo, eles só são invocados a partir de objetos da classe. Eu tenho que criar um objeto para chamar ele. Métodos estáticos, declarados como estáticos, eles não são invocados a partir de objetos, são invocados diretamente da classe. Fica até mais simples, né? Mas não é porque é mais simples que a gente vai sempre utilizar estático. Vocês vão entender a diferença real, prática, mais na frente. Então, pessoal, aqui a gente finaliza o assunto sobre métodos. Espero que você tenha entendido, tenha compreendido a razão pela qual a gente cria métodos, né? A principal razão para a gente criar métodos é reutilizar o código. Quando a gente percebe que aquele trecho de código, aquele algoritmo, ele pode ser reutilizado mais de uma vez e a gente organiza o código através de métodos. Então, na próxima aula, a gente já vai começar o conceito de orientação a objetos e a gente vai precisar muito utilizar esse conceito de métodos e a partir daí a gente vai compreendendo melhor ainda sobre a utilização dos métodos em orientação a objetos. Ok? Então, até a próxima aula.